Povo de Deus, saúde, paz e prosperidade, você está no C3. E hoje eu quero falar um tema muito interessante. O nosso assunto de hoje é: todo homem é um pastor. Todo homem é um pastor. Não, você não está em uma mensagem, treinamento para pastores. Nós não nos referimos a pastores de igreja, de apacentar um rebanho, uma igreja ou coisa similar, mas pastores de sua própria casa, pastores de sua própria família. Em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15, nós temos o Senhor, temos a Escritura dizendo que o Senhor, após fazer o homem, após ter feito o homem, Ele colocou o homem no Éden para lavrar o jardim e também o guardar. Lavrar e guardar. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra guardar. A palavra guardar, ela significa proteger, significa cuidar, significa andar apercebido, significa manter, observar para um determinado propósito. E o que eu acho interessante é a similaridade, o uso dessa palavra em um outro lugarzinho, um outro momento muito importante. Todas as vezes que falar de pastor na Bíblia, do cuidar, do apacentar, do guardar, esta mesma palavra será usada. Exemplo disso, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 20, quando estoura aquela guerra entre Israel e os filisteus, quando o gigante Golias, ele desafia o exército de Israel, Jessé, ele prepara Davi ainda criança, ainda menino, prepara Davi, onde ele prepara ali pães, leite e outros alimentos, e envia para os seus irmãos lá na guerra. No versículo 20 diz que Davi, ele pega as ovelhas que ele cuidava e deixa nas mãos de um guarda, nas mãos de um guardador. É a mesma palavra de lá do Éden, o guardar, o proteger, é a mesma expressão usada, é a mesma função usada para o pastor. Quando ou em que momento um marido, um homem exerce a função de pastor? Quando ele tem essa visão do guardar, essa visão do cuidar, essa visão do andar apercebido, como pastor que tem que proteger suas ovelhas do lobo. Significa manter, significa observar para um determinado propósito, ou seja, manter os olhos naquela ovelha. Toda essa linguagem, ou manter os olhos no seu rebanho, toda essa linguagem, ela é referente ao pastor. Ela é referente lá para Adão no Éden, que ele tinha a missão de cultivar, de extrair o melhor, de extrair o bem, de promover, mas também de proteger a terra, também de guardar aquela terra e mantê-la no propósito. Por isso todo homem é um pastor, porque essa mesma visão se aplica ao homem e a algumas funções específicas tiradas dessa palavra para o homem, para o pastor de sua própria casa, para o pastor de sua família, o pastor de sua esposa, o pastor de seus filhos, o pastor desse ambiente chamado casa, desse ambiente chamado família. 3 palavras: o apacentar, o guardar e o dar direção. Apacentar, guardar e dar direções. 3 funções básicas de um pastor. 3 funções primordiais de um pastor, uma vez que o rebanho, que as ovelhas são animaizinhos dóceis, são animaizinhos frágeis, são animaizinhos que necessitam de um guarda permanentemente com elas, ou seja, alguém que as proteja de forma permanente. Então, a primeira característica de um pastor de sua casa, de sua família, ele é um apacentador. Apacentar é levar para o pasto, levar para o alimento, levar para comer, levar para beber água, levar para descansar, levar para o descanso, levar o seu rebanho para aquele ambiente específico. Eu trago isso para os nossos dias, trago isso de uma forma muito prática. Nós homens, como temos apacentado
o nosso rebanho? Ou temos terceirizado isso apenas para as nossas esposas? Né? Quem conduz os seus filhos? Quem conduz a sua esposa para um propósito? Num dos significados da palavra, significa observar para um determinado propósito. Posso associar tudo isso. Guardar a casa, guardar a família, significa conduzi-los para um propósito, para uma direção. O futuro, o destino de nossas famílias, nós estamos levando eles para esse futuro, direcionando. Quem tem apacentado nossos filhos? As redes sociais, as mídias de modo geral, os games, a Netflix, os filmes, as músicas. Ouvi uma frase de uma pessoa famosa outros dias e ele dizia assim: nós temos que tomar muito cuidado com as músicas que nós damos para os nossos filhos, porque a música apacenta, a música doutrina, a música apacenta, os filmes apacentam, os filmes doutrinam, os filmes conduzem a um modelo de vida, a um modelo de homem, a um modelo de menino, um modelo de menina, a uma forma de pensamento, né? Muitas vezes quem tem apacentado os nossos filhos são os games, são aqueles homens com armas nas mãos, atirando desenfreadamente, atirando sem dó e piedade. Às vezes eu vi pessoas, jovens, crianças, falando sobre os games e a palavra na boca deles é: atirei na cabeça, tirei o sangue, atirei dentro dos olhos que jorrou sangue. Essa linguagem é fruto de um apacentar das mídias sociais e dos games. Não que sejamos completamente contra, mas que eles têm sido, no dia a dia, apacentados por essa voz. Você tem apacentado? Ou o traficante da esquina? Ou a fofoqueira do cabeleireiro? Ou a irmã, ou o irmão, o parente que tem uma palavra errada, tem dado esse apacentar de nossas casas? Nós, homens, somos responsáveis pelo apacentar, para o levar para o alimento, levar para o alimento. Nós somos os responsáveis de dar um alimento. Quando falamos de apacentar, nós não falamos de dar comida física, orgânica, mas levar para alimentar a alma, alimentar a mente dele. Você é o que você vê, você é o que você come. Então você leva para os seus filhos, para a sua casa, um alimento específico, um alimento que vai alimentar, vai nutrir a alma, vai nutrir os sentimentos. O que tem alimentado os sentimentos? Com quais sentimentos eles têm sido nutridos? Sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de abandono. O que tem nutrido esse rebanho dentro de nossos lares? A segunda palavra que eu já abordei bastante na nossa introdução para esse pastor da própria casa é o guardar. Embora o mesmo argumento pareça redundante, mas nós precisamos guardar nossas famílias. Guardar nossas famílias, guardar os nossos filhos, somos nós que guardamos. Responsabilidade é nossa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, adotei para mim, que eu preciso chegar primeiro. Eu preciso chegar primeiro do que o colega que falou de prostituição, de adultério, de fornicação. Eu preciso chegar primeiro do que antes que o traficante chegue, antes que o viciado em álcool chegue, antes que o viciado em tabagismo chegue, antes que as palavras torpes e de prostituição cheguem. Eu preciso guardá-los dessas palavras. Guardar meus filhos de quê? Guardar meus filhos de pensamento suicida, guardar na minha casa de pensamentos de divórcios, divisões, outras coisas. É esse guardar. As ovelhas estão precisando deste pastor. Você tem uma ideia? A ovelha, ela não sabe se proteger. Uma ovelha, quando ela desgarra, quando ela percebe que se desgarrou do grupo, ela sente medo do lobo. Ela berra por 3 vezes, ela se encolhe em um lugar e espera, porque ela sabe, ela entende dentro dela que o pastor vai vir salvar ela, porque ela não consegue se defender. Nós precisamos guardar. O mundo é feroz, o mundo é veloz, o mundo é mau, e muitas vezes essas ovelhas, nossos filhos,
Nossas esposas estão aí vulneráveis a diversos tipos de males, esperando que o pastor marido, o pastor pai, vá lá proteger, vai lá guardar de você mesmo, homem. Nós precisamos guardar nossas famílias, às vezes de nós mesmos, de nossas palavras duras, de nossos gestos duros, de nossas estupidez, né? Seja lá o que for, guardar de nós mesmos, do nosso jeito não emocional de lidarmos com aquelas coisas. E por último, um pastor, ele dá direção. E como um pastor dá direção para suas ovelhas? O pastor é diferente do boiadeiro. O boiadeiro vai na frente com o berrante, os ponteiros vão do lado do rebanho de vacas, jogando os cavalos para cima do rebanho de vacas. O pastor é diferente. O pastor vai na frente. E ele fala uma palavra, alguns sinais com a boca, assim. E a Bíblia fala, no João capítulo 10, Jesus chega a dizer isso. Minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Nós não somos como os boiadeiros que tocamos vaca. Nós somos pastores que as ovelhas da nossa casa conhecem e reconhecem a nossa voz e por isso elas nos seguem. Não adianta, queridos. Filhos vão ser o que somos, fazer o que fazemos. Quando você faz errado, você está dizendo para o seu filho, pode fazer. Quando você faz certo, você também está dizendo para os seus filhos, pode fazer. Nós legalizamos. O dar direção é fazer com que eles possam ouvir a nossa voz. Nos sentar com eles e dizer, isso é bom, isso eu gosto. Não empurrar a goela abaixo. Toma, isso é remédio. Usa, bebe. Muitas vezes nós queremos apacentar igual apacenta-se vacas. Esposas não são dessa raça de animais que são tocados. Mas é diferente. Elas ouvem a nossa voz. Elas reconhecem a nossa voz. Eles sabem que somos nós. Ela reconhece aquela direção. E às vezes a postura do líder, a postura do pastor é uma postura mais agressiva, mais impositiva, mais imposta. Isso não promoverá um apacentar. Então esses três aspectos na vida de um pastor de sua família: o apacentar, o guardar, o dar direção. O dar direção de uma faculdade, o dar direção da vida espiritual, o dar direção da vida emocional. E uma das melhores formas de darmos direção para o nosso rebanho é sermos, adotarmos uma postura definida. E com isso nós vamos fazer com que esse rebanho venha atrás de nós, nos seguindo para um lugar de pastos verdejantes, águas tranquilas e onde possam ser devidamente cuidados e preservados. Ok? Essa é a nossa mensagem de hoje. Não esquece, você é o líder, você é o pastor desse rebanho. Eles estão esperando a sua palavra de direção. Eles estão esperando a sua palavra norteadora. Ok? Então você que gostou desta mensagem rápida, gostaria que você clicasse aqui, você deixasse seu joinha, você fizesse seu comentário, você compartilhasse para nos ajudar a impulsionar, ok? Esse foi o C3 de hoje e eu espero por vocês e até a próxima. Vem ser igreja!